contar um pouquinho de como foi o nosso tempo de namoro. Adão. Eu vou contar essas coisas. E antes de nós, eu fiquei muito feliz, porque que alegria que é quando, né, alguém vê no nosso relacionamento, no nosso casamento, né, um referencial, um exemplo. E eu creio que é isso que Deus tem mesmo pra gente. Cada relacionamento, cada namoro, né, que vai acabar com o casamento, seja para glorificar o nome dele e edificar outras pessoas. Então, espero que a gente possa edificar um pouquinho vocês. A Tiago está dando. Antes que comece, boa noite a todos. Boa noite. Gente, eu não sabia que iam filmar. Estão filmando a gente. Sem vergonha. Ali, ó. Segundo, se não me avisou. Brincadeira. A parte. Agora tem que caprichar, né, gente? Mas a gente vai falar um pouquinho da nossa vida e do nosso tempo de namoro e de casado. Só para entender um pouquinho melhor do nosso público, vamos falar com o pessoal de 15, 16 anos para cima, né? Os solteiros, meninos, cadê? Meninos solteiros? Meninos. Solteiros. Nem sabe como está solteiro. E as meninas, cadê? Cadê as meninas solteiras? Tudo namorando. Não, solteira é namorando. Solteira. Tá bom. Não tem nada para mim, para mim. Então, eu acho que o que tem de diferente, assim, que eu acho que ressalta o nosso namoro, foi que começou muito cedo. A gente começou a namorar na adolescência, era proibido namorar adolescente e estava lá com o Thiago. Então, acho que é isso que é uma marquinha, assim, do nosso namoro. Eu tinha 14 anos e o Thiago tinha 15. Hoje eu tenho 28. Então faz a metade da minha vida, né, que eu me relaciono com o Thiago, que a gente está junto. E, né, durante esses 14 anos até hoje, eu posso dizer para vocês, né, com sinceridade no meu coração, que a gente vive muito bem. Né, a nossa família é linda, a gente é próspero, a gente é abençoado, a mão de Deus não falta sobre a nossa casa. Eu acredito que isso que a gente colhe hoje foi semeado, né, durante esse tempo que a gente namorou. Como a gente começou a namorar muito cedo, a gente namorou bastante tempo. Tem os prós e tem os contras, né? Como a gente começou a namorar cedinho, lá eu tinha 14 ainda, durante um tempo, mais de um ano, eu acredito que quase 2 anos, a gente se via muito pouco. O Thiago não ia na minha casa, eu não ia na casa dele. A gente tinha um compromisso de namoro, mas a gente era só amigo. A gente se via nas atividades da igreja, que a gente participava, os grupos que eram mistos ainda, eram grupos de meninas e meninos juntos. Então a gente se via no grupo familiar, a gente se via nas reuniões da casa da Elaíse, a gente se via para dar de roller no bosque, a gente se via, sabe, coisinhas assim que dava certo da igreja programar, era também a nossa programação. E por um bom tempo foi assim. Daí, passado esse tempinho, a gente começou a ficar mais próximo, né? A gente estudou juntos e o Thiago começou a visitar a minha casa. E só então a gente começou a relacionar, colocar as famílias assim no meio, assim, sabe? Para conhecer e ter mais contato com a família dele, aniversário, essas coisas. Demorou um pouquinho pra gente ter essa. Demorou um pouquinho pro primeiro beijo. Demorou bastante. Eu queria beijar, mas o Thiago não beijava. Isso tudo tá filmado. Isso que é o pior. Não, mas o Thiago era bem crente, bem certinho. Agora não sou mais. Ele escutava demais o líder dele. Ela ia falava e o Thiago obedecia. Então demorou para amadurecer essa ideia de namoro mais íntimo, assim, sabe? Isso foi uma coisa muito boa. E quando a gente. Só para. Quem lembra da amizade especial? Na verdade, não tinha ainda, estava, na verdade, um pouquinho depois que começou a ter relacionamento, surgiu essa
amizade especial, e talvez alguns de vocês tenham vivido essa fase e outros tempos. Foi isso que a gente viveu. E quando a gente começou esse namoro mesmo, mais com um jeitinho de namoro, o que eu acredito que foi uma semeadura, mas uma semeadura muito natural, foi o fato da gente ser muito amigo. A gente era amigo demais. Não faltava assunto. A gente conversava muito, muito mesmo. A gente se divertia demais, sabe? Coisas de amigo mesmo, que você faz com os seus amigos, a gente fazia juntos. Até hoje ela fala, amor, estamos conversando. Amor, tô morto, tem que virar porque eu tenho que dormir, pelo amor de Deus. E a gente tá, não, mas tá coisa, a gente tá conversando então. Sempre tem muito diálogo, muita conversa. E acredito, né, que isso foi uma semeadura natural, mas foi uma semeadura. A gente fez ETM. A gente era bem crente, né? Então, a igreja surgiu o ETM, vamos fazer. E a ETM era lá em Curitiba, lá na ABA. E a gente fazia, Thiago tirou a carteira, né? Foi muito legal, a gente ia para Curitiba de carro, voltava. E como aquilo alimentava a gente? A gente ficava horas conversando sobre a aula, a gente era aula subiu, né? Com o Ronald, a gente vinha e aquilo virava assunto por horas, assim, na nossa vida, sabe? E quando a gente casou, eu acredito que o que a gente colheu dessa semeadura foi o fato de a gente se conhecer. E a gente teve poucas surpresas, assim, pouca coisa eu não conhecia no Thiago, do meu temperamento, sabe? Das coisas que a gente, dos nossos limites, dos nossos gostos, das coisas que agradavam um ao outro, a gente já conhecia. Então a gente colheu isso. Isso dentro do casamento, né, que mais tarde eu pude ver, que esse se conhecer já é acordo. É um casal que se conhece bem, briga pouco e tem muito acordo. E muito acordo faz muita diferença. Né? Faz você viver num ambiente de paz, de tranquilidade. Então eu acredito que a gente colheu, né, uma coisa que a gente plantou lá, sendo amigo, com muita naturalidade. E aí, como a gente demorou bastante assim, para ficar mais próximo, esse negócio de, que difícil se manter virgem, foi uma das coisas que pesou muito pouco pra gente, sabe? Eu acredito que, se eu olho assim, né, pro meu tempo de namoro, essa parte é a última coisa que me vem em mente, assim, sabe? Muitas outras coisas vêm antes disso. Porque quando a gente começou a ficar mais, como que eu vou usar? Mais quente, hot a coisa, já estava perto do casamento, o casamento já estava marcado, e daí era mais fácil, mais sossegado, assim, né? Ficar mais tranquilinho. Não vai falar nada? Vou falar. Agora vai a dica. Colocou na parede, hein, Thiagão? Oi? Colocou na parede. Colocou na parede, mas agora vai a dica. Assim, mulheres, está sobre vocês uma responsabilidade muito grande. Você tem que pôr pé no freio do homem, que vocês conhecem os namorados de vocês e assim, o homem ele tem que tomar muito cuidado, porque a gente, não vou falar que eu nunca tive vontade, claro, várias vezes, mas assim, conhecendo a mulher de Deus, entendendo e valorizando a Paula, a gente conseguiu permanecer no caminho, permanecer, né? Acho que você pode interpretar do jeito que é certo ou errado, não sei se existe o certo ou errado, mas foi a escolha que a gente fez. E a escolha que tem dado certo, a escolha de colocar na mão de Deus e as coisas que a gente tem colocado na mão de Deus tem dado certo. E isso, inclusive, a gente tem levado para a nossa vida, para o nosso grupo. Eu sempre tenho falado segundo, tudo que tem acontecido na minha vida, eu trago aqui no grupo para a gente orar, a gente entrega para o grupo interceder e a gente fala das coisas que estão passando sobre a nossa vida, porque entregando na mão de Deus, a gente sabe que as coisas vão dar certo. Então a primeira dica que eu tinha que dar era você ser amigo. Sejam amigos, conversem, gastem tempo se conhecendo, né? Menos tempo se beijando e se divertindo, sabe? Porque faz diferença se conhecer, faz diferença não se surpreender com coisas desagradáveis, sabe? E mais uma coisinha assim, que eu até falei, uma coisa tão batida falar sobre isso, mas é o respeito. Né? Quando você fala em respeito, parece
sabe, né? O relacionamento tem que ter respeito, o relacionamento tem que ter respeito. Mas respeito envolve tanta coisa, gente, e ele faz muita diferença, é muito valioso o respeito no relacionamento. E respeito envolve não gritar, não xingar, sabe? Não mentir, não omitir. Eu não me lembro, nesses 14 anos, eu não me lembro de uma vez que o Thiago ergueu a voz para mim. Sabe? Eu não me lembro de uma briga, sabe? Mais quente, mais nervosa, com algum tipo de palavrão, com algum tipo de ofensa. Não existe isso, entende? E quando você coloca o respeito ali em primeiro lugar, assim, quando faz parte do teu casamento, você protege, sabe, o relacionamento. Porque a falta de respeito, as brigas contínuas, né, os desacordos e você perder, né, a noção ali de gritar, xingar, esse tipo de coisa que eu falei, mentir, é uma bola de neve. Né? Um desrespeito leva ao outro desrespeito, né, e amanhã vira normal. Né? Um casal que grita, um casal que xinga, um casal que vive brigando toda hora, né, e acha aquilo normal. Né? Agora estão gritando e brigando e daqui a pouco estão ali fora se abraçando e se beijando. Né? Isso dentro do casamento não dá futuro. Né? Então, falar em respeito faz muita diferença. E o namoro, gente, assim, né, olhando, o namoro, ele é um reflexo do que você vai viver, né, mais tarde. Se ali no teu namoro tem muita coisa, né, que você está percebendo no teu coração que não te agrada, que não te deixa em paz, acenda uma luzinha ali na tua cabeça, porque vai ser um reflexo daquilo que você vai viver dentro do casamento. O casamento, ele não pode vir jamais para consertar. Sabe, quando eu casar, conserto. Não dá, não existe, sabe? Vão com fé nisso que eu estou falando. Não dá para consertar depois. Conserte tudo que tinha que consertar antes, veja se vale a pena consertar, se vale a pena investir. Né? Se o teu namoro tem muita briga ali. A minha irmã não está aqui, mas eu sempre falava para ela, né, o namorado não é para borrar o rio, é para borrar o batom. Tem menina que vive aí chorando, né, pelos campos por gente. Meu Deus, gente, né? Porque o homem de Deus para você não vai te fazer chorar. Né? O homem de Deus para você só vai te trazer alegria, só vai te proteger, te fazer sentir bem. É o que Deus tem para você. E falando. Pode terminar. Está muito bom ouvir você. Por isso que eu escolhi. Quem eu escolhi? Eu falei, aproveita e elogiando. Que eu não comprei no nosso combinado. Então tá tudo relacionado com liberdade, gente. Eu vejo alguns relacionamentos e quando não se tem liberdade para você falar para o teu namorado, para a tua namorada aquilo que você pensa, os teus sonhos, ou o teu namorado te sufoca, ou a tua namorada te sufoca, você abre mão de coisas que você gosta para estar junto com a pessoa, coisas que você valoriza na tua vida, né? O teu hobby, o teu esporte, aquilo, convívio com os teus amigos, você vai talvez querer retomar isso no teu casamento. E aí que a coisa vai pegar. Porque, na verdade, você nunca abriu mão. Você só deu um tempo naquilo. Então, partindo um pouquinho para o lado do casamento. Valorize, se valorize, tenha a liberdade sempre de se expressar a sua opinião, de falar aquilo que você pensa. Para quê? Para que vocês conversem, se acertem, tenham entendimento, estejam andando juntos. Para quê? Para que, dando certo o casamento, não comecem a acontecer coisas inesperadas. Estejam cientes os dois lados daquilo que vocês estão assinando como termo de casamento. Amém? Eu quero terminar falando que todo namoro, né, você está pensando ali em casar. E casar é para sempre. Então é bom a gente não tem plano B, né, pelo que o Segundo falou. Então é bom a gente estar com o coração bem em Deus, que é para sempre. A gente ganha muitas coisas com o casamento. Né? Os filhinhos também, né? Fala. Brincadeirinha, eu ganhei também, Ju. Mas, gente, então, esteja atento com o teu relacionamento e eu vou deixar algumas, assim, homem, acho que
voltando um pouquinho no tempo, tem um minutinho, segundo. Eu fiquei com a Paula ainda quando tinha 15 anos, 14. Não, eu tinha 15 ou 14, não lembro bem. Mas aí então eu fiquei um ano, eu tinha me convertido, fiquei um ano sem ficar com nenhuma menina, assim, porque eu queria realmente. Falei, não, Deus, a próxima menina que eu escolher para eu ficar, né? Na época eu não tinha entendimento, mas para namorar que seja uma mulher assim de caráter, uma mulher que expresse sua opinião, sabe, uma mulher para frente, alguém que tenha, seja ousada e, sabe, não, que não, alguém que se expressa com Deus, que se relaciona com Deus e que demonstra que o amor dela por Deus é maior que o amor dela por mim. Então, um ano depois, né, eu tomei a decisão de ir atrás da Paula, esperando levar um não. Eu achava que eu ia levar um não. Foi lá, né, na igreja em cima do mercado do Cardoso, um culto, teve, não sei se alguns lembram que a gente passou um tempo lá. E naquele dia eu falei, não, hoje eu escolhi a mulher, a minha futura esposa, né? Com 15 anos, eu já sabia que isso ia acontecer. Assim, eu já tinha entendido com Deus, mas o que eu queria falar não é regra. Se você tem um relacionamento hoje e você está entendendo que não, as coisas não estão dando certo, coloque para Deus, para Ele te direcionar, para Ele falar se continua